Chegamos na parte 3, os princípios do design da história. Capítulo 7, a substância da história. Você já parou pra pensar o quão bizarra é a experiência de você ir ao cinema? Você vai pra uma sala escura, fica perto de um bando de estranho, investe uma concentração absurda e paga pra sofrer com emoções que na vida real você faria de tudo pra fugir. Psicólogos que o digam. E aqui eu acho que cabe o exemplo do livro também, não só cinema. E como a história faz isso? Submeter o público a essa concentração tão intensa. Para entender a substância da história, como ela age, você precisa visualizar o seu trabalho de dentro para fora, através dos olhos do seu personagem. Você precisa habitar e observar essa criatura que você criou, o protagonista, que vai absorver todos os aspectos da história. E esse protagonista pode ser pode ser dois, um grupo, vários, um humano, um animal, um objeto inanimado, qualquer coisa que tenha vida própria e seja capaz de agir, sofrer consequências, sentir, desejar. A característica mais evidente do protagonista é a sua força de vontade. O protagonista é um personagem voluntarioso. E essa força de vontade precisa ser forte o suficiente para sustentar o desejo desse personagem ao longo da história, né, ao longo dos conflitos que ele vai passar, até o fim, quando ele finalmente resolver agir e criar mudanças significativas e irreversíveis, que é o que a gente já falou nos capítulos anteriores. E lembra daquela coisa da máscara do personagem, a verdadeira essência? Então ele pode até ter máscara, caracterização de um personagem passivo, mas a sua essência tem força de vontade. Até porque fica difícil você contar uma história de protagonista que não quer nada, não quer mudar nada, não tem vontade de fazer nada. Vai ficar uma coisa bem chata. Outra característica importante é que o personagem protagonista tem desejo consciente. Normalmente, o protagonista tem uma meta, uma necessidade, um objeto de desejo. Pode ser simples, pode ser uma coisa nada muito quero ser o presidente do mundo, mas ele tem que saber o que ele quer. E pode ser também um desejo inconsciente. Nesse caso, embora o personagem não saiba, o leitor, né, ou o espectador, ele percebe qual é esse desejo inconsciente. O escritor, no caso, deixa isso claro. E o legal aqui é você juntar, né, desejo consciente e desejo inconsciente. Então, o que ele quer, o desejo consciente, às vezes pode ser o oposto do que ele quer, de fato, que é o desejo inconsciente, entende? Tipo, ele tá lutando por uma coisa, mas na verdade ele quer isso. O leitor já sabe disso, mas o personagem ainda não. E ao longo da história você vai trabalhando isso pra ele direcionar esse desejo, né, essa meta dele, que ele só vai descobrir tempos depois. Outra característica importante é que o protagonista tem que ter a capacidade de ir atrás do seu objeto de desejo, né, sendo de uma maneira convincente. Você tem que fazer isso de uma maneira convincente. E o jeito que você caracteriza o seu personagem tem que ser apropriado. Você tem que primeiro decidir se seu personagem vai conquistar o seu objeto de desejo ou não, porque faz parte da sua história você decidir isso. E caso o personagem conquiste o seu objeto de desejo, o público tem que acreditar que ele tinha o que era preciso para chegar lá. Mais uma característica, o personagem tem que ter pelo menos uma chance de conseguir alcançar esse desejo. O público não vai ter muita paciência se na sua história o personagem nunca tiver nem perto de alcançar o desejo ou o objeto de desejo, ou nunca nem for capaz disso, porque seria uma coisa impossível. É só você pegar exemplo da vida real. Na vida real a gente tem sonhos, a gente tem vontades, e se a gente não acredita de forma alguma que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo, já não é mais um sonho, não é uma vontade, é uma coisa meio que mundo irreal, sabe? Quando a gente tem sonhos é que a gente no fundo tem esperanças de que a gente vai conquistar aquilo. É a mesma coisa na história. Essa personagem tem que ter pelo menos chances de alcançar o objetivo final. Logo, temos um protagonista com força de vontade, com capacidade de alcançar o seu objeto de desejo, consciente e ou inconsciente, até o fim, de acordo com os limites que você estabeleceu ao escolher o ambiente e o gênero para sua história. O protagonista pode ser ou não simpático. O que ele deve ser é empático. Eu não sei bem se o Maki diz isso como uma regra, porque, como eu já disse desde o início do primeiro vídeo, eu não sou muito fã de regras nem nada, mas eu entendo que ele
ele quer dizer, porque se um protagonista não tem um mínimo de empatia, não oferece nenhum tipo de visão empática do mundo, você não tem como se identificar de modo algum. E aquilo fica uma coisa fria, você afasta o leitor de você. Então eu entendo por que o McKee joga essa regra, que defende essa ligação com o público. E para isso precisa realmente da empatia. Nós, segundo McKee, sentimos empatia por questões muito pessoais, até egocêntricas. Portanto, esse envolvimento nada tem a ver com evocar altruísmo e compaixão. Quando a gente se identifica com um protagonista e seus desejos, na verdade a gente está torcendo para alcançar os nossos objetivos, realizar os nossos desejos. E através da empatia a gente testa e estende a nossa humanidade. E eu concordo muito com o McKee quando ele diz que a dádiva da história é justamente a possibilidade da gente poder viver uma vida além da nossa. A gente vive várias vidas quando a gente lê algum livro, quando a gente vê algum filme. Enquanto a empatia para sua história é uma necessidade, simpatia é opcional. É uma opção sua se você quer colocar o seu protagonista como um cara assim legal e amável, mas isso não é nenhuma garantia de ligação com o público. Se o seu herói, se o seu protagonista for lá super pá, maneiro, não vai ser mais fácil se conectar com o público por causa disso. Até porque se o público for tipo eu, quase sempre prefiro mais os vilões. Então, primeiro passo, você tem objetivos na vida e você, para correr atrás dele, você faz coisas meio que já sabendo o caminho, qual os caminhos seguir para conseguir as respostas que você está buscando. Coisas simples da vida, você vai atravessar a rua, o carro tá vindo, e você calcula, o bom senso te diz que vai dar tempo de você chegar do outro lado antes do carro te atingir. A diferença entre a história e a vida real é que na história a gente descarta essas insignificâncias do dia a dia, de coisas que a gente faz já sabendo qual vai ser a reação e a resposta. Essa sequência de eventos que leva a gente aos nossos objetivos. Na história, então, a gente vai focar apenas nos momentos em que o protagonista age já esperando uma reação e na verdade evoca as forças do antagonismo, evoca reações contrárias ou diferentes, enfim, do que ele estava esperando. Ou até pode ser o que ele estava esperando, mas com uma intensidade muito maior, muito absurda, para fazer sentido você criar essa cena. O mundo do personagem. Nessa parte do capítulo, o McKee é um pouco mais técnico e eu sugiro que vocês leiam com calma, não só esse capítulo, o livro inteiro, na verdade, mas é porque nesse capítulo tem gráficos e exemplos e seria bacana vocês darem uma lida e tal, estudar junto comigo para poder entender melhor, porque eu vou falar por alto o que ele quer dizer com isso tudo. Ele diz que o mundo do personagem pode ser imaginado como uma série de círculos concêntricos ao redor de círculos que vão marcar os níveis de conflitos da vida dele. Você tem o primeiro círculo, que é o mais profundo, que são as nossas emoções, que a gente não tem como controlar. Corpo, mente, são reações que a gente não espera e pode ser nosso pior inimigo. O segundo entram as relações pessoais, família, amantes, amigos. E o terceiro círculo é os relacionamentos extrapessoais. São as relações entre instituições sociais e o indivíduo. Empresa, cliente, chefe, trabalhador, igreja, fiel, médico, paciente, governo, cidadão. Tem mais detalhes desses círculos que eu acho que vocês deviam dar uma olhada, mas a ideia é basicamente essa. Você deve se perguntar o que o protagonista perde caso ele não consiga o que ele quer. Qual é o risco? Qual é a pior coisa que pode acontecer se ele não conseguir alcançar seu objetivo? Se a resposta for algo como nada, não vai acontecer nada, o protagonista vai ficar na mesma e tal, sua vida vai voltar ao normal. Se essa for a resposta, a sua história não é digna de ser contada. Palavras do McKee. Quanto maior o valor do seu objeto de desejo, maior o risco. Examine os seus desejos. O que for verdadeiro para você vai ser verdadeiro para qualquer um dos personagens que você criar. Na medida que você for levando o seu personagem até o seu objetivo final para alcançar ou não, você vai incluindo provações pelo caminho, vão aumentando, né, de intensidade ou de dificuldade, e riscos também que o personagem vai ter que passar para conseguir chegar no final. Ao mesmo tempo em que essas dificuldades, esses riscos vão surgindo, e o McKee chama de brechas na realidade, o personagem vai se entendendo mais, vai entendendo mais o seu ambiente, o seu universo, e ele vai se adaptando e se transformando, ganhando essas ferramentas, se tornando mais poderoso para poder enfrentar o pior dos riscos, que seria o ápice do livro, o clímax, para poder conseguir o seu objeto de desejo. E é assim que você cria uma mudança de comportamento do seu protagonista e da história, uma mudança significativa
significativa e irreversível, lembram? Com isso você vai gerar expectativa no seu público. E essa expectativa, esse engajamento, vem quando a gente trabalha de dentro para fora. E por que isso? Por que a gente precisa encontrar o centro do personagem? De fora, a gente realmente poderia observar comportamentos fascinantes e entender características e tal. Mas a verdade emocional só vem estudando de dentro. E você alcança isso habitando a pele do seu personagem. É quando aquele momento que você para e se pergunta: se eu fosse esse personagem nessas circunstâncias, o que eu faria? Escritores nada mais são que improvisadores sentados em suas cadeiras de frente ao computador, andando de um lado para o outro, e interpretam todos os seus personagens. Homem, mulher, animal, monstro, vilão. A gente vive aquilo que a gente escreve. Quando uma cena é emocionalmente significativa pra gente, a gente pode acreditar que vai ser também significativa pro público. Se a gente cria algo e se emociona e se comove, a gente vai comover o público. Finalmente, para fechar, a substância da história é a brecha aberta entre o que alguém espera acontecer quando age e o que realmente acontece, a lacuna entre expectativa e resultado, probabilidade e necessidade. Fechou mais um capítulo, o próximo é o capítulo 8, o incidente incitante. Beijo, fui!